Fala família PDD, tudo bem com vocês? Aqui é o Jean. Seja bem-vindo a essa série de vídeos onde a gente está contando um pouco da história da Presentes de Deus. E se você está aqui pela primeira vez e ainda não viu o nosso primeiro episódio, confere lá, em algum lugar dessa tela que deve aparecer para vocês, onde a gente contou como iniciou toda a trajetória da Presentes de Deus, como que surgiu essa ideia de ter a Presentes de Deus. E nesse vídeo a gente vai estar respondendo a um questionamento que muita gente teve lá no final do primeiro vídeo, que foi: cara, como que surgiu essa ideia de trabalhar com revenda, de ter revendedores e empreendedores dentro da marca? Porque até então a gente rejeitava, né? Tô como é convidado especial aqui no vídeo e a gente vai estar contando para vocês agora um pouco dessa história. Vamos lá? Olha só, gente, eu vou estar compartilhando com vocês aqui e qualquer hora você pode me interromper para poder compartilhar também. Uma das características da Presente de Deus quando a gente iniciou, um dos nossos principais propósitos era fazer um negócio diferente, era fazer um negócio inovador e era fazer um negócio que gerasse muita experiência para o nosso cliente. Então, cara, quando a gente iniciou lá naqueles meus primeiros clientes, né, do e-commerce, da minha loja virtual, eu sempre me dediquei muito a gerar uma experiência totalmente fora da curva e extraordinária para os nossos clientes. Então, para vocês terem uma ideia, na época, a pessoa consumia na nossa loja virtual, eu mandava mensagem, eu ligava pessoalmente para ela, para poder conversar com ela, para poder agradecer pela compra, para poder compartilhar sobre o propósito da empresa. Além disso, quando alguém recebia um produto nosso, a nossa embalagem era um envelope personalizado, lembra? Dava um trabalho gigantesco, mas a gente fazia questão de escrever o nome da pessoa no envelope, mandava ali uma cartinha para ela, eu mandava um cartão assinado meu nome. Era assim um objetivo muito forte de entregar uma experiência, de entregar um over delivery para essa pessoa. E aí, por que eu tinha essa barreira de trabalhar com revenda de algum modo? A senhora já sempre trabalhou com revenda, né? Eu não conseguia enxergar um futuro brilhante só no varejo, né? Porque eu sempre trabalhei com revenda, sempre foi atacado, então era sempre volume. E aí eu chegava para ele e falava para ele que não tinha como ter um crescimento na empresa vendendo de uma em uma. Então eu sempre acreditei muito no atacado. E aí foi onde ele mais tinha resistência, né? Porque por conta do que ele queria entregar, e aí ele tinha essa resistência com relação ao atacado. Mas eu não me cansei, tanto que a gente chegou onde chegou. E aí vamos lá, para vocês poderem entender o que aconteceu na prática. Logo depois que a gente se juntou e ela se tornou sócia da Presente de Deus, a gente começou a receber vários convites, né? Várias pessoas que queriam revender os nossos produtos, porque era um produto diferenciado de alguma forma, era um produto que ainda não existia no mercado, uma camiseta com qualidade, uma camiseta com uma mensagem que realmente edificasse a vida das pessoas. E as pessoas mandavam mensagem: caramba, eu nunca vi uma marca como essa, eu quero revender. E a minha resposta era: não, nesse momento a gente ainda não está abrindo para revenda. E por quê? Porque eu tinha a crença, né, de que alguém que fosse revender o nosso produto, essa pessoa não ia se importar com a entrega que a gente queria ter. Não ia se importar com o nosso propósito, não ia se importar com o nosso pós-venda, com a maneira com que a gente trabalhava e a gente tirava experiência. Na minha visão, a pessoa que quisesse revender, ela ia simplesmente comprar mais barato, revender mais caro, e ela só quer saber do lucro dela. Então, exatamente, ela não quer saber de propósito da empresa, ela não quer saber de experiência para o cliente, ela quer vender e ganhar lucro e botar dinheiro no bolso. Essa era a minha visão. E eu sempre fui muito resistente a isso. E a gente vai compartilhar com vocês agora o porquê e como que surgiu essa ideia de revenda, já que nós éramos resistentes. A minha mãe tentando me convencer de todas as formas de que era algo interessante, de que era algo que poderia realmente gerar crescimento para nós, e eu sendo muito resistente, até que um certo dia, Deus me mostrou uma visão, Deus me deu uma ideia, e eu não sei se você não lembra, mas nesse dia, acho que foi num sábado, num feriado, Deus foi me dando a ideia, eu fui pesquisando, eu passei de 8 da manhã até quase que meia-noite, sentado numa cadeira, numa mesa, rabiscando um papel. Eu tenho esse papel até hoje, eu devo ter ele em alguma pasta, onde eu desenhei ali os revendedores, desenhei toda uma estrutura de venda que pudesse manter o propósito da empresa. E aí foi aí onde nasceu o Power PDD, né? Na época era algo bem mirabolante, era uma maneira de negócio que a gente não via, né, no mercado. E só para vocês poderem entender qual foi a minha ideia e como surgiu a primeira turma de revendedores. A minha ideia era fazer uma espécie de lançamento digital. E aí o que eu fiz, né? Eu criei ali a intenção de revenda, a intenção de abrir vagas para revendedores. A gente já tinha uma demanda reprimida, já tinha algumas pessoas que tinham interesse. E aí eu criei alguns anúncios para pessoas que queriam ter o seu próprio negócio,
queriam ter a sua própria marca. Na época, a gente chamava de micro franquia, lembra? Eram os micro franqueados da Presente de Deus. Recebiam, né? Exatamente. Caixa. E aí, como que a pessoa teria acesso a isso? Eu ia lançar uma turma de 20 revendedores na Presente de Deus. E aí eu comecei a captar pessoas interessadas através da internet. E aí essas pessoas caíam num grupo de WhatsApp. E aí nesse grupo eu vinha alimentando elas, eu vinha esquentando o lead, como alguns dizem, né? E conversando com elas, explicando sobre a empresa. Eu lembro que na época eu cheguei até a ligar para algumas pessoas. Eu via aquela pessoa que realmente estava muito interessada, eu fazia uma ligação para ela e falava: caramba, fulano, seja bem-vindo à Presente de Deus. Como você sabe, a gente tem muitas pessoas no grupo, mas eu só vou liberar 20 vagas. Então eu já gerava esse senso de urgência, de escassez, para que a pessoa, na hora que eu abrisse o carrinho, ela realmente comprasse. E eu explicava sobre o propósito da empresa ali já. Eu explicava sobre a nossa experiência, sobre o propósito da Presente de Deus. E aí eu lancei ali no grupo, né, a primeira turma. E aí foram 20 revendedores. Só para resumir a história, foram 20 pessoas, algumas estão até hoje, que entraram na Presente de Deus. E depois que elas entraram, eu fiz um processo de injeção com elas. Eu fiz videochamada, eu fiz um mini curso, eu fiz tudo que eu poderia fazer para essa pessoa entender de fato o propósito da empresa, que ela pudesse ter aquilo na veia dela, né? E aí, um ponto foi o curso, né? Eu prometi para todo mundo que eu lançaria um curso, e quando eu lancei o grupo, eu não tinha um curso pronto ainda. E aí foi o maior medo da senhora, né? Era uma preocupação, porque ele, não, eu vou lançar o curso, mas você já fez, já gravou? Não, mãe, eu vou fazer ainda vou fazer. E nada do curso ficar pronto. E aí você pegou e lançou o curso, fez a propaganda dele, isso, né? E o curso não saiu. Então, assim, eu como mãe ficava numa preocupação muito grande, porque primeiro ele fazia para depois ele executar realmente, mas ele fazia a promessa, ele fazia a propaganda daquilo tudo, e esse curso foi dessa forma. E eu não deixei, para quem acha, eu não deixei de cumprir o que eu prometi, tá? A minha estratégia na época era o seguinte: cara, de que adianta eu gastar energia com algo se eu ainda nem sei o resultado? Então eu vou focar ao máximo em gerar resultado, eu vou focar ao máximo em fazer acontecer, e aí depois que as pessoas tomarem a decisão, eu vou entregar tudo que eu posso para elas. E foi exatamente isso que eu fiz. Na época, eu ensinei as pessoas a criarem página no Facebook, ensinei as pessoas a criarem Instagram, a como fazerem uma boa postagem, tudo, o passo a passo eu ensinei a elas, para que elas pudessem efetivamente ter sucesso no nosso negócio. E cara, nos surpreendeu. Foi algo muito bom. As pessoas estavam realmente vinculadas à empresa, elas entendiam o propósito. Desde aquele início, as pessoas já tinham o desejo de viver só de presentes de Deus. E na época, as pessoas eram apenas meros revendedores. E aí aquele grupo deu tão certo que a gente lançou logo no mês seguinte o segundo, depois o terceiro. Ao final das contas, a gente teve 3 ou 4 grupos de revendedores. A gente chegou a ter um total de mais ou menos 60 revendedores, num período de 3 meses. E aí era uma turma muito bem vinculada à empresa, uma turma muito bem enganjada, uma turma que realmente entendia o propósito, que estava fazendo acontecer de uma maneira gigantesca. E aí eu comecei a receber muitos questionamentos, né? Porque as pessoas eram só revendedores, né? Elas só tinham acesso à revenda do produto, só que elas queriam viver de presente de Deus. A galera me ligava: Jean, eu quero sair do meu emprego, eu quero viver disso, cara. Eu me apaixonei por esse negócio, eu quero viver disso. E aí eu ficava batendo a cabeça: cara, o que eu posso fazer para essas pessoas poderem viver só de presente de Deus? Tinham aquelas pessoas que queriam ser revendedores dos revendedores. Exatamente. Né? E só uma observação, para quem acha que foi um mundo de flores, não foi não. Na época, a gente não tinha loja virtual, na época a gente não tinha um sistema onde a pessoa pudesse comprar, gente, era tudo manual. O revendedor, ele selecionava os produtos que ele queria, me mandava no WhatsApp, eu com um caderninho eu anotava ali, eu calculava qual seria o desconto, mandava para ele de volta, era uma loucura, não tinha nada estruturado. A gente realmente fez ali da maneira que a gente poderia fazer, mas aquele negócio, a gente iniciou. Ó, meu microfone caindo. E aí, voltando, as pessoas tinham esse desejo de crescer, eu não tinha estrutura para isso, e a gente foi quase que forçado pelas circunstâncias a se desenvolver, né? Depois que a gente começou isso, a gente não pôde parar mais. E aí eu comecei a pensar em inúmeras soluções que eu poderia ter para a gente poder fazer o negócio crescer. A gente ainda chegou a fazer o trabalho dos revendedores, ter outros revendedores. A gente ainda chegou a fazer isso, e também era algo totalmente manual. Eu falei: cara, o que eu posso fazer para essa pessoa de alguma forma começar a empreender? Eu não sabia o que era plano de compensação, eu não sabia o que era marketing de rede, eu não sabia nada disso. Eu sabia de uma coisa: surgiu uma ideia na minha cabeça, eu falei: cara, essa turma de 60 pessoas que revendem, eu vou fazer eles venderem para outros revendedores.
E aí eles tinham 50% de desconto e eles iam poder revender para outras pessoas, para outros revendedores que teriam 40% de desconto. E os 10% seriam deles. E a gente começou a fazer isso. E foi dando certo, só que era um processo totalmente manual, era tudo no caderninho. E aí eu comecei a pesquisar, cara, o que eu posso fazer para essas pessoas poderem ter um sistema mais apropriado, para eu conseguir desenvolver essas pessoas de alguma forma, né? E aí foi aí a grande virada da Presente de Deus, que foi onde a gente iniciou com marketing de relacionamento. A gente não estava mais cabendo, né? A estrutura que a gente tinha não cabia para aquilo que a gente precisava entregar para aquelas pessoas que estavam acreditando no nosso negócio. E aí foi onde a gente nasceu, o marketing de rede. E para quem acha que foi um mundo de maravilhas, não foi. Eu lembro que na época eu entrei em contato com uma empresa que poderia me fornecer um sistema e na época custaria valores absurdos pra gente, né? Muito mais do que a gente faturava no ano. E aí eu falei, mãe, olha, o sistema é esse, vai nos custar tanto, e aí? É o que a gente precisa disso. E a tua resposta foi não. Na hora, foi não. Não tinha a mínima condição. Era um valor que, assim, mediante a nossa situação na época, era um valor muito alto. Era assim, era adquirir, e quem já tinha a experiência que eu tinha, era adquirir uma dívida num valor muito grande. Era uma questão totalmente de fé. E eu me lembro, assim, como se fosse hoje, que ele precisava, a gente realmente, o negócio não cabia mais da forma que a gente estava trabalhando. E nesse momento a gente recebeu uma mensagem de uma revendedora reclamando da situação que a gente estava, porque ela queria crescer, ela queria que o negócio avançasse, nós não tínhamos estrutura. E aí ele pegou, olhou para mim e falou, e agora, como é que a gente vai fazer? A gente necessita mudar, não tem outra alternativa a não ser a gente aceitar, implantar, né, o multinível, porque não cabia mais na empresa. E eu confesso para vocês que eu falei um sim para ele com lágrimas nos olhos, foi assim, chorando, porque foi uma decisão muito importante, né, olhando para o lado financeiro, mas ali naquele momento a gente decidiu, eu aceitei, dei o meu aval e a gente iniciou, não foi? E aí, eu lembro que por volta de outubro, novembro, eu já estava começando a pesquisar isso, e era totalmente inviável. No primeiro momento eu desisti, né? A senhora falou que não dava, e eu falei, não dá, não posso fazer nada. Até receber a mensagem da revendedora. E aí, quando chegou em dezembro, mais ou menos, eu continuei persistindo, eu falei, cara, eu sei que não dá, eu sei que não é possível, é quase que impossível, mas eu preciso arrumar um jeito de fazer essa galera crescer. Eu preciso arrumar um jeito de conseguir estruturar algo para que as pessoas possam ter mais acessibilidade. E aí, em dezembro, né, a senhora me deu o aval e eu comecei a pesquisar empresas que pudessem me ajudar, comecei a pesquisar sistemas que pudessem nos organizar melhor em relação a isso. E aí a gente fechou um sistema, uma parceria, para que a gente pudesse ter um sistema apropriado e a gente iniciaria com o marketing de rede. E aí foi uma notícia muito forte para os revendedores na época. Eu lembro que a gente iniciou em março, né? Você deu curso sobre isso para alguém? Cara, eu passei meses preparando a equipe para tudo isso, né? A gente lançaria em março e aí em dezembro eu estava fazendo reunião semanal com o pessoal, explicando para eles como é que funcionava esse projeto, como é que seria tudo, que seria um mundo de maravilhas. Bom, para mim você alguns criaram dia inteiro, expectativas. Passou um dia inteiro porque eu precisava entender qual era o tipo de negócio que a gente estaria entrando. E a senhora não entendendo, eu tentando explicar os números, como é que funcionaria. Foi um dia inteiro na frente do computador, num feriado, que a gente ficou de manhã até tarde da noite, porque assim, era uma coisa totalmente fora, né, do que a gente vivia. E aí a gente, depois de passar esse dia inteiro, eu consegui ter uma noção e a gente deu início. Aí você começou a fazer o curso com os revendedores para poder mostrar para eles entenderem o que seria daqui para frente, né? E esse foi um momento muito de trabalho muito árduo, né? Porque a gente não tinha nada palpável, a gente não tinha um negócio pronto, mas semanalmente eu me encontrava com alguns revendedores. A gente passava de 8 da manhã até 8 da noite, eu dando curso, explicando sobre venda, né? Fazendo todos entenderem como funcionaria. E aí chegou o grande dia. No dia 13 de março, não lembro de que ano, foi 2018, se eu não me engano. Foi 2018. A gente lançou o nosso sistema atrelado ao marketing de rede, nosso primeiro plano de negócio para a construção de equipe. E eu falei, cara, agora a gente vai explodir, vamos faturar o nosso primeiro 1 milhão. Né? Na época a gente não faturava nem 20 mil ainda. E aí foi de novo um fracasso.
a gente teve uma queda em mais de 70% do faturamento, né? Ao contrário daquilo que a gente achava que o pessoal ia aceitar, muita gente rejeitou, para muitas pessoas não foi interessante, porque as pessoas estavam com cabeça de revenda, e aí foi o nosso primeiro fracasso, né? Mais um fracasso, na verdade, dentro do negócio. Isso trouxe um ensinamento também muito grande, né? Porque às vezes as mudanças elas são necessárias, só que elas também trazem esse tipo de dificuldade, mas nem por isso nos fez parar e hoje está do jeito que estamos. A gente pivotou o negócio, era um negócio que era só de varejo, era um negócio que era só de revenda, e a gente transformou em um negócio totalmente diferente. E aí foi um fracasso, sim, foi um desafio muito grande, mas a gente continuou. E aí o desfecho dessa história eu só vou contar no próximo vídeo. Tá? Então no próximo vídeo eu vou estar contando o que aconteceu depois dessa queda de faturamento, onde a gente quase entrou no processo de falência novamente, né? Porque estava muito difícil. Os revendedores não tendo resultado, a gente com uma dívida para ser paga e a gente teve que continuar. E aí agora é só no próximo vídeo que a gente vai contar o restante dessa história. Então eu te espero no próximo vídeo.